É muito normal, é muito comum você pegar um vinho branco na prateleira de um mercado e tá escrito a uva como Sauvignon Blanc. Ok, é um vinho, uma uva branca produzindo um vinho branco. Você pega um outro vinho escrito Chardonnay. Ainda assim, ok, é uma uva branca produzindo um vinho branco. E quando você pega um vinho branco que está escrito Cabernet Sauvignon, que é uma uva tinta, é possível? E quando ele vem escrito Pinot Noir, que é uma uva tinta, mas o vinho é branco? Aí eu te faço a pergunta: existe a possibilidade de fazer um vinho branco utilizando uva tinta? Fica comigo até o final que você vai entender se é ou não possível. Segue aí. Interessante, né? Como que um vinho branco pode ter sido usado uvas tintas no processo de produção dele, sendo que a uva é vermelha, mas o vinho resultou em um líquido branco? É possível isso? Bom, senhores, antes de mais nada, para conseguirmos entender essa questão, vamos primeiramente entender como que é feito o vinho, como que é o processo de produção da uva ser transformada em vinho. Bom, inicialmente, as uvas elas são colhidas dos cachos da videira e elas são transportadas para uma quinta ou para uma cantina. Lá dentro, elas são desengaçadas, né? É tirado a uva do cacho e aí sim começa todo o processo de pisa, todo o processo de esmagamento da uva para que transforme em suco, né? No momento que sai esse suco de uva, aí ele começa o processo de fermentação alcoólica. O que nada mais é? A levedura, que é uma bactéria presente no oxigênio, presente no ar, ela entra em contato com esse suco e ela começa a comer a frutose, que é a fruta contida, o açúcar contido dentro de todas as frutas. A partir daí, ela começa a fazer produção de gás carbônico e álcool etílico, que são basicamente dois elementos compostos nos vinhos. No caso de vinho tranquilo, que é como um vinho tranquilo qualquer, como um desse aqui, por exemplo, que é um vinho do Porto, digamos assim, o que ele é um vinho tranquilo, ele não existe a presença de gás carbônico. Agora, em um vinho espumante ou champanhe, já existe o gás carbônico. Então, nesse caso, como a levedura está produzindo álcool etílico e gás carbônico, para fazer um vinho tranquilo, deixa o gás se dissipar. Para fazer um espumante, aprisiona esse gás, certo? Essa é a parte da fermentação alcoólica. Logo na sequência, nós temos o processo basicamente final da produção do vinho, que é o enólogo, quando ele vai produzir, ele precisa entender se ele vai querer fazer um vinho branco, um tinto ou um rosé. O que realmente dá a coloração para o vinho ficar vermelho, para o vinho ser tinto? O que dá a coloração para o vinho ficar rosé? O como que é feito? O vinho rosé, ele é misturado branco com tinto? Ele é só o que acontece nesse processo? Vamos lá. Se nós pegarmos, por exemplo, todas as uvas que existem no mundo para se fazer vinho, apenas 1 ou 2%, além da casca, o mosto também é vermelho. Então, nesse caso, todas as outras uvas, como Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, eu chamaria a Merlot, Tempranillo, todas elas têm a sua casca vermelha, porém dentro dela o mosto é branco, assim como nas uvas brancas, que além da casca o mosto também é branco. Ah, Antônio, mas é possível produzir um vinho branco a partir de uvas tintas? Exatamente, a resposta é sim. Pode se produzir sim, desde que no processo de desengaço e no processo de pisar nas uvas, o produtor, no caso o enólogo, ele precisa retirar, ele precisa separar as uvas do mosto, do líquido. Desculpa, as uvas não, as cascas. Ele precisa separar as cascas do líquido em si. Por quê? É dentro da casca que existe uma substância chamada de antocianina, que é o que transmite, né, o que transporta, o que transfere a coloração para o vinho. Então você pode sim pegar uma uva tinta, abrir ela, separar a casca, pegar o mosto com o mosto. Você faz o suco, deixa fermentar e faz o vinho branco. Agora, se você pega a casca e joga dentro daquele tonel de fermentação, onde está acontecendo todo o processo, ali sim você vai começar a transferir um pouco de coloração da casca para a uva, para o vinho. Aí sim você começa a ter um vinho rosé e você parte para ter um vinho tinto.
todo esse processo de produção, ele é válido para literalmente todos os vinhos, né? Em alguns casos, por exemplo, para se fazer um vinho rosé, ele pode fazer o vinho rosé utilizando as cascas da uva no mesmo processo de fermentação, ali, depois que ele atinge a coloração, ele separa as cascas, ou ele pode fazer o vinho, deixar ele fermentar, deixar todo aquele mosto fermentando, e quando o vinho estiver quase pronto, ele pega as cascas, coloca ali dentro, já com o vinho quase que pronto, depois ele retira, só para poder atingir a coloração base, né? É um processo que isso acontece de mais ou menos 15 dias, 20 dias, ele começa já a pegar coloração, alguns meses, dependendo, porque quanto mais tempo as cascas ficam em contato com o suco da uva, mais coloração é transmitida para o vinho. Então, se você algum dia já se perguntou se realmente existe a possibilidade de fazer um vinho branco usando uvas tintas, aqui está a resposta. É sim, é possível sim. Mas não tem como você pegar as uvas brancas e produzir um vinho tinto, né? Porque a coloração só é encontrada dentro das cascas das uvas tintas. Certo, senhores? Eu espero ter ajudado vocês. Eu sou o sommelier Antônio Cardoso. Segue a gente no canal, curte aqui os vídeos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e para que conseguimos espalhar mais os conteúdos do mundo do vinho. E nos encontramos nos próximos vídeos.